Esse é o Ecosenado e você vai ver nessa edição. Crise como oportunidade de mudança, segundo o criador da agricultura sintrópica, Ernest Gott. Crises é uma chance de buscar formas mais inteligentes, formas mais adequadas para interagir com o meio ambiente, com a vida nesse planeta. E a visita do vice-presidente Hamilton Mourão ao Senado para falar do combate ao desmatamento. Infelizmente, esse governo federal, ele queria acabar com o Ministério do Meio Ambiente, ele não conseguiu de direito, mas ele está acabando de fato. O caso específico do ministro Ricardo Salles tem sido um parceiro na busca das soluções da melhoria, né, da nossa política ambiental. Você vai ver também branqueamento de corais no litoral da Paraíba. Monitoro os corais daqui há mais de 20 anos e nunca tinha observado um evento massivo de branqueamento como esse, registrado em maio deste ano. Uma nova ferramenta para o combate à pandemia no quadro Ideias Verdes. E a redescoberta do esplendor da natureza em tempos de isolamento social. Medo, insegurança, incerteza quanto ao futuro. Palavras frequentes em meio à crise provocada pela pandemia de coronavírus. Mas e se essa crise se transformar em uma janela de oportunidades para mudarmos o que está errado, para buscarmos práticas econômicas mais sustentáveis, para encontrarmos um melhor equilíbrio entre o ser humano e o planeta? Ernest Gott, o criador da agricultura sintrópica, acredita nisso. E nós conversamos com ele agora por videoconferência, direto de sua propriedade no sul da Bahia. Olá, Ernest. Ernest, como você vê esse momento que nós estamos vivendo agora, uma crise mundial provocada por um vírus, né, por uma pandemia, e que coloca em xeque uma série de práticas, uma série de hábitos que vinham há muito tempo estabelecidos e que parece que agora não funcionam mais? Toda crise para mim, não importa se atinge a mim mesmo, ou se estou envolvido ou não, mas toda crise é chance. É bem claro, é chance a partir do momento que a gente começa a pensar, a repensar aquilo que fizemos, em vez de buscar um culpado para a crise, buscar dentro de si o que tenho feito errado, o que não está dando certo, porque para mim, bem claramente, o sistema, a natureza, ela funciona, ela está tudo perfeito, e quando tem uma crise dentro dela, ela busca uma nova forma e busca uma melhora dentro, e assim a gente pode agir da mesma forma. Ou seja, a crise é uma chance de buscar formas mais inteligentes, formas mais adequadas para interagir com o meio ambiente, com a vida nesse planeta. Ernest, nos anos 80 você chegou aqui no Brasil, não foi isso? E começou a colocar em prática essa ideia da agricultura de regeneração, que hoje é chamada também agricultura sintrópica, né? Explica pra gente o que é, digamos, o corpo principal dessa ideia, não é? Porque existe uma prática e existe também até uma filosofia por trás dessa ideia da agricultura sintrópica, não é isso? Na prática, é uma agricultura que busca de criar agroecossistemas parecidos na sua dinâmica, no seu modo de funcionar, aos ecossistemas naturais e originais dos locais da nossa interação. Não me posso queixar de nada. Então, a vida é muito bela. Depois da última época glacial,
que estamos agora numa época interglacial e essa época interglacial é dominada por florestas, bem claramente. No 88% dos lugares habitados pelo ser humano moderno se transformaram, ou seja, viraram florestas há uns 12 mil anos atrás. Então, a gente tem que se contentar com isso e criar, neste caso, agroecossistemas parecidos a esses ecossistemas. E cheguei à conclusão que o que a gente faz no melhoramento genético hoje em dia tem uma parte que é muito o dispersor. O dispersor busca por plantas que ele gosta, seja com sabor bom. Segundo, ele busca por plantas produtivas. Terceiro, quando a gente afasta as florestas num lugar, as chuvas diminuem para metade. E quando a gente insiste, vai para um quarto. E no final, se transforma em desertos. Todos os desertos que temos nesse mundo, nesse planeta, foram criados nos últimos 2.500 anos pelo ser humano. Sahara, Atacama, Australiana. E aqui no Brasil estamos tão orgulhosos que estão criando também no Nordeste e em outros lugares os desertos. De alguma forma é triste, mas não acordamos ainda. Mas espero que acordamos antes de sermos expulsos do lugar. Ernest, quando a gente vê esses agricultores que estão na Amazônia, que reclamam do Código Florestal que exige que 80% da floresta fique em pé na propriedade, como é que você veria isso do ponto de vista da sintropia, não é? Isso aí, na verdade, não é um patrimônio? O que falta para que isso vire, de fato, um ativo do proprietário rural? Sou antagonista, floresta ou produção de grão, mas a gente pode casar os dois, seja ecossistema floresta, e transformar os nossos agroecossistemas para chegarem a ser parecidos aos ecossistemas naturais originais dos locais da nossa interação, nesse caso agora da floresta. Para você colher alface, para você colher quiabo, etc., você não precisa matar as árvores, você precisa mais árvores e depois podar aqueles árvores. E quanto mais que eles crescem, ficam mais fortes, mais eles produzem, mais da matéria orgânica, mais melhor o solo. E aqui nesse país, ainda acima de tudo, nós temos o tanto de biodiversidade que nos convida para fazer isso. Imagine-se se nós usássemos criativamente todos os potenciais de frutos, de nozes, de cereais, de outras coisas que tem nativo, natural, de raízes nesse país. Cadê a mandioca? Cadê a castanha de Amazonas? Cadê o buriti? Cadê o pequi? Cadê a pitanga? E etc, tudo do nosso lugar. E todos maravilhosos. Vamos criar sistemas em que a gente usa esses criativamente. E a riqueza que a gente cria daquilo, só pensando na maniote utilíssima, na mandioca. Ela tem esse nome científico, que é um dos nomes inteligentes científicos, tem muitos que não são, mas essa é. Maniote utilíssima. Ele é criador de árvores. Pode ser usado como criador de árvores. Ele é uma fonte de alimentos maravilhosa, muito grande. E o nosso planeta é tudo um paraíso só. O inferno é dentro de nós. Vamos mudar a nossa atitude, que a gente acha de uma forma mais em prol da vida, em vez de agir contra a vida. Plantar florestas pode aumentar o Índice de Desenvolvimento Humano, IDH. Os 10 municípios que lideram o ranking de florestas plantadas no Brasil tiveram um aumento médio de 75% no IDH entre 1991 e 2010. Plantar florestas é fundamental também para a recuperação de áreas degradadas.
e para a redução das emissões de gases do efeito estufa que provocam o aquecimento global. O vice-presidente da República, Hamilton Mourão, veio ao Senado explicar o que está sendo feito para combater o desmatamento. Mourão coordena o Conselho da Amazônia, que deve articular ações de proteção, conservação e desenvolvimento sustentável na região. A fiscalização do desmatamento ilegal na Amazônia e a conservação das terras indígenas foram pontos abordados pelos senadores. Algumas falas com críticas ao governo federal. Infelizmente, esse governo federal, ele queria acabar com o Ministério do Meio Ambiente, ele não conseguiu de direito, mas ele está acabando de fato, e eu explico por quê. Ele acabou com a Secretaria de Mudança Climática, ele acabou com o Plano de Combate ao Desmatamento, ele acabou com o Departamento de Educação Ambiental, ele enfraquece os órgãos de fiscalização, como IBAMA e ICMBio, criminaliza ONGs. O caso específico do ministro Ricardo Salles, que tem cumprido aí todas as nossas orientações e tem sido um parceiro na busca das soluções e da melhoria, né, da nossa política ambiental e do nosso combate às ilegalidades. Os nossos povos indígenas, eles tiveram um papel muito relevante na fixação e consolidação de nossas fronteiras e, portanto, se constituíram uma espécie de avalista, né, dos nossos territórios. O índio não quer mais viver da caça porque não tem mais. O índio não quer mais andar nu, não. O índio quer viver de forma sustentável, ele quer integração política, econômica e social. Nós temos que analisar, né, de uma forma macro essa questão da exploração de terras indígenas. A senhora sabe bem que o nosso artigo 231 da Constituição, ele prevê que possa haver essa exploração desde que o Congresso regulamente isso em lei. O governo enviou um projeto de lei aí que tem que ser discutido, debatido. Nós tivemos uma redução drástica no orçamento para a questão ambiental, para o Ministério do Meio Ambiente. Nós tivemos uma redução real, não só no projetado, mas no executado, de 50%. Será preciso reverter a curva do desmatamento nos próximos meses, para o desbloqueio dos recursos do Fundo Amazônia, que estão hoje parados na ordem de 2,8 bilhões, fora o que eles renderam lá no BNDES. Nós estamos mendigando 2 bilhões de dólares, forma parte, nunca veio um centavo desse tal de Fundo Amazônia. Com certeza, Vossa Excelência tem conhecimento, não só como vice-presidente da República, mas na sua história pessoal de militar, de general, profundo conhecedor das angústias amazônicas e dos desejos dessa região tão rica e, ao mesmo tempo, tão pobre. Para auxiliar no combate à pandemia da Covid-19, a startup Inloco desenvolveu o Índice de Isolamento Social. Ele mostra, por estado, o índice da população que está respeitando a recomendação. Desenhada para garantir a privacidade e o anonimato das pessoas, essa tecnologia 30 vezes mais precisa que o GPS analisa o comportamento de localização de 60 milhões de brasileiros, ajudando a direcionar melhor os recursos de saúde, segurança e comunicação. A Plataforma Verde é um software online que rastreia todo o fluxo dos resíduos sólidos, urbanos e industriais, do momento em que são gerados até o descarte final. Isso permite às empresas reduzirem em até 24% as perdas produtivas e também ajuda a eliminar controles feitos em papel, que podem ser um dos vetores do contágio do coronavírus. Durante a pandemia, o acesso à Plataforma Verde é gratuito para empresas e indústrias consideradas essenciais. Um fenômeno climático observado por pesquisadores da Universidade Federal da Paraíba, que estudam os corais da costa brasileira, acendeu o sinal de alerta em março deste ano para o fenômeno do aquecimento global.
Os pesquisadores da Universidade da Paraíba descobriram que as águas do Oceano Atlântico na costa daquele estado estiveram excessivamente quentes nos meses de março, abril e maio, o que provoca efeitos extremamente danosos nos corais. A partir disso, eles fizeram um mergulho em pleno período da pandemia para verificar o que estava acontecendo com os corais. E nós vamos conversar agora por videochamada com a professora Cristiane Sassi, que é a coordenadora dessa pesquisa. Professora Cristiane, o que essa pesquisa está fazendo? O que vocês constataram aí nos corais da costa da Paraíba? Bom, nós constatamos que das 80 colônias que nós observamos durante o mergulho, 95% das colônias de corais estavam branqueadas. Isso é algo que eu nunca tinha visto antes aqui para o litoral da Paraíba. Eu monitoro os corais daqui há mais de 20 anos e nunca tinha observado um evento massivo de branqueamento como esse, registrado em maio deste ano. Quer dizer, isso é uma evidência clara do aquecimento global, não é isso, professora? Esse aquecimento excessivo das águas? Os corais, eles são animais e eles fazem associação com microalgas, que dão a cor ao coral. Então, toda essa exuberância de cor que observamos embaixo d'água quando mergulhamos com os corais é devido a essa relação que eles fazem com as zooxantelas, que são microalgas. Então, no período que ocorre aquecimento da temperatura da água do mar, essas zooxantelas são expulsas, essas microalgas são expulsas dos corais e eles ficam brancos porque o tecido do coral é translúcido. Então, a gente fica vendo, na verdade, o esqueleto que é branco. E o que isso traz de prejuízo para esse animal? Ele perde seu alimento, ele perde sua fonte de oxigênio. Então, nós costumamos dizer que os corais são termômetros marinhos. Qualquer problema no ambiente marinho, esses animais, os corais, são os primeiros a dar indícios do que está acontecendo. Logo, o branqueamento, de fato, vem desse aquecimento global, aumento da temperatura da superfície da água do mar e promove aí com que o coral perca as suas microalgas e ele fique branco, debilitado. Isso é o que nós constatamos e nos preocupa, porque sabemos que se o branqueamento perdurar por mais de 3 meses, é possível que a gente venha a ter uma mortalidade muito grande desses animais. Quer dizer, essas imagens que nós estamos vendo aí na tela, professora, são exatamente desse mergulho que vocês fizeram, não é? Onde é muito nítido, a gente observa bem a diferença do coral que está, digamos, sofrendo branqueamento e do lado um que já não está com esse fenômeno tão evidente, não é isso? Exatamente. Os corais, eles são extremamente exuberantes, né, coloridos, enfim. Então, é muito nítido, né, durante esse período do evento do branqueamento. Eles perdem totalmente suas cores, porque a cor vem dessas microalgas. E não é só a perda da cor que nos preocupa. É justamente que eles estão perdendo, nesse período, a sua fonte de alimento e a fonte de oxigênio que os mantém vivos. Esse aquecimento que vocês constataram é com auxílio de medições que são feitas por satélites, não é isso? Ele é um aquecimento, digamos, fora dos parâmetros? De fato, é um evento que foge da regra, né, de que vimos observando sobre a temperatura dos oceanos. Nós estamos registrando, por exemplo, durante a nossa pesquisa, nós instalamos dentro do mar, né, instalamos sensores de temperatura. E nós estávamos registrando temperatura de 36, 37 graus, né, na água, próximos aos nossos locais de mergulho. A partir desse primeiro momento em que vocês constataram, março, abril e maio, a elevação da temperatura, o que acontece se esse fenômeno não reverter? Os corais, eles são os principais componentes dos ambientes de Recife. Além disso, os corais produzem um muco, né, que a gente chama um muco, que é rico em proteínas, em carboidratos. Tudo isso serve de alimento para outros organismos do nível trófico, né, da cadeia alimentar. Então, a morte dos corais traz esse prejuízo para a biota marinha. Além disso, os corais são responsáveis pela construção dos recifes, que são aquelas plataformas, né, na frente do mar, que servem para suavizar o efeito da onda. Então, se a onda vem e bate nos recifes, ela chega com mais suave na praia, evitando a erosão marinha. O fenômeno do branqueamento é um fenômeno cíclico.
No entanto, o que nos preocupa dentro da academia, nós os pesquisadores, ele ocorre em todo o mundo, né, em todo o oceano. Só que era um evento que ocorria em intervalos a cada 10 anos. E aí nós vem se constatando, a ciência, a academia vem constatando que o aparecimento, né, o aparecimento desses eventos reduziu de 10 para 5 anos, 2 em 2 anos, e agora quase que todo ano a gente está tendo evento de branqueamento por conta do aumento da temperatura, né, do aquecimento global. Terminamos essa conversa com a professora Cristiane, vendo imagens fantásticas, subaquáticas, dos corais da costa da Paraíba e esperando que esse fenômeno do aquecimento das águas possa já estar sendo revertido e sirva de alerta para todos aqueles que ainda hoje duvidam do aquecimento global. A 9ª edição da Mostra Ecofalante de Cinema acontece de 12 de agosto a 20 de setembro e será inteiramente online esse ano, em função da pandemia de coronavírus. O evento reúne filmes inéditos e debates voltados para a temática ambiental. Todas as atividades serão gratuitas. Mais informações pela internet no endereço ecofalante.org.br. O distanciamento social nos obrigou a ficar em casa e inaugurou uma temporada de reeducação dos sentidos, de reaprender a prestar atenção em detalhes que passavam despercebidos e de descobrir que a força da vida e a poesia da natureza muitas vezes estão bem mais próximas de nós do que poderíamos imaginar. Ele nasceu ali na rua sem que alguém o semeasse. Apareceu tímido, quase feio. Curiosos, acompanhamos seu crescimento sem saber exatamente que planta era. Sem dono, cresceu na esquina, um raio de sol em meio ao caos. Um sorriso de esperança para os passantes. Um sinal de que, apesar de tudo, há motivos para crer em dias melhores. Os girassóis levam de 3 a 4 meses para amadurecer e florescer. Esse aqui surgiu em maio, em plena pandemia. Sua semente veio trazida na enxurrada nas últimas chuvas do outono brasiliense. Foi nascer bem do lado da casa do seu Zequinha, que tem uma horta e 2 lindas palmeiras. Coincidência demais esse girassol ter descido essa rua toda para parar bem do lado do maior criador de horta aqui da rua. Pois é, e o local que ele apareceu? Pois é, coincidência, né? É. Como é que pode uma planta nascer desse jeito aqui? É iádico, né? Sem ninguém tratar. Mas girassol você nunca tinha criado? Não, agora eu vou fazer. E esse aqui tá sozinho aqui te esperando. Sozinho. E dá para tirar a semente dele? Quando ele secar, eu vou tirar a semente e plantar mais. Esse girassol já tem quase 1,5 metro de altura. Não é muita coisa para uma espécie que pode atingir até 3 metros e hoje é cultivado em todo o mundo pelo seu óleo e frutos comestíveis. Há 3.000 anos, os povos indígenas das Américas já cultivavam o girassol para alimentação. Quando chegou ao Peru, no século XVI, o conquistador espanhol Francisco Pizarro encontrou nos templos dos Incas objetos e imagens que faziam referência aos girassóis como seu deus do sol. Pizarro levou para a Europa a planta e ela de lá se espalhou pelo mundo. Muita gente acredita que o girassol fica se virando para ficar de frente para o sol na sua trajetória pelo céu. Mas isso é uma ilusão, isso só acontece com a planta jovem. Uma planta adulta como essa fica rígida. Essa aqui, no caso, está literalmente de costas para o sol. Você pode rever esse programa e edições anteriores do Ecosenado em nossa página da internet. O endereço é senado.leg.br/TV. E nós terminamos esse programa com mais um presente dessa temporada de isolamento social, agora captado pelo cinegrafista Rogério Alves. Mesmo isolado em sua casa, ele registrou um ilustre visitante, dando todo o ar de sua graça.